Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, mais um fechamento da bolsa de hoje. Hoje é dia 5/4, perfeito? Então, hoje a gente viu que o índice pesou bastante, nosso índice Bovespa. Ele foi carregado praticamente pelos bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, puxaram bastante, beleza? Como a gente pode ver, Sub 4, ó. Sub 4 caindo bem forte. Caindo hoje 2%. Então, galera, para quem opera índice, para quem opera futuros, sempre a gente precisa olhar algumas correlações, como o dólar, perfeito? Geralmente, o índice com o dólar tem uma certa simetria. Que seria o quê? O índice subindo, o dólar caindo. O índice caindo, o dólar subindo, beleza? Isso daí mostra um pouco de fuga de capital estrangeira também. Galera, tem algumas ações que a gente chama de blue chips, como Petrobras, Itaú, Vale, perfeito? Que são ações de peso no nosso índice Bovespa. E essas ações de peso, elas têm uma certa importância quando elas sobem ou descem muito forte. Isso pode impactar diretamente no preço do índice. Então, os bancos caindo tende a puxar o índice para baixo. Vale caindo muito forte, tende a dificultar o índice a subir e, consequentemente, ele pode vir cair forte também. Petrobras caindo pode puxar o índice também. Então a gente precisa ver essas blue chips enquanto a gente está operando o índice Bovespa. Ainda mais o índice futuro, que é um dos índices mais difíceis de se operar do Brasil, beleza? Então, desculpa, do Brasil não, do mundo. Porque é um índice muito volátil, é difícil, a análise técnica ela bate, só que ela tem muita dificuldade quando são gráficos menores, como de 5 minutos, 10 minutos. Então a gente precisa ter muito cuidado antes de entrar no trade, precisa estar bem setado, perfeito? Para não ocorrer da gente ficar roletando na bolsa, que é você buscar oportunidade o tempo todo. Isso daí acaba fazendo abala teu psicológico e você acaba errando mais também, beleza? A gente precisa ser mais certeiro diante disso. O índice Bovespa aqui, o índice futuro, a gente pode ver o seguinte: a gente tinha um cenário aqui, ele vinha de uma acumulação, até um gráfico menor de 1 hora, a gente vê com mais nitidez. A gente tinha uma acumulação, acumulou, rompeu, teve aqui essa resistência testada como suporte, beleza? A gente tinha um leve viés, a gente não pode ter um viés certeiro, mas a gente tinha um certo viés que ele poderia vir testar o topo aqui de 122.425, só que isso não aconteceu. A gente abriu com um leve gap de baixa aqui, e veio testar essa linha de retorno dessa congestão, acabou negando, perfeito? A gente acabou entregando tudo. Vendo no gráfico de 1 hora que tem um big de um pavio aqui. Pode olhar até num gráfico de 30 minutos. Pode ver esse pavio aqui, ó, com mais nitidez, tá vendo? Ele veio aqui testar essa região, negou, teve uma força vendedora muito forte e acabou tendo esse movimento de baixa. Esse movimento de baixa é legal a gente ver no intraday, nos 10 minutinhos, um gráfico aí que a gente pode fazer um day trade, é o seguinte movimento, ó. Teve o rompimento dessa congestão, veio muito forte na queda, ele acumulou nesse movimento aqui, beleza? Ele acumulou, regrediu as médias, regrediu aqui a média de 9 períodos e teve um candle aqui muito forte, com volume bem bacana também. Seria uma possível entrada, perfeito? Uma possível entrada de venda aqui, com stop na máxima dele. Ah, Vitor, mas por que você não entraria antes? Galera, pelo meu setup, eu não entro assim em rompimento. No caso aqui, a gente teve acumulação, rompeu, só que não teve nenhuma confirmação nem nada. Então eu acabo não operando. Posso ter perdido essa oportunidade? Sim, mas eu prefiro entrar no meu trade system, perfeito? Então o meu trade system ativou aqui, tendo alcançado já o primeiro alvo de FIBO. Ele veio para o terceiro alvo de FIBO bem no final do dia, perfeito? Alcançando 118.990. E aqui está uma região de acumulação, perfeito? Então, deu para conseguir aí, se a gente colocar a régua, um ganho aí de 840 pontos do índice para 530 pontos de stop, perfeito? Então, é um ganho aí bem interessante. Já o índice que a gente pode tomar como conclusão, o que a gente pode analisar para o dia de amanhã? O índice ele vem em movimento de queda, pode analisar a pernada. O que seria isso? Pegar a última pernada que ele fez desde o dia 15 de março ao topo de 4 de abril e traçar um Fibonacci nele. A gente vai traçar do fundo do topo ao topo. E a gente pode ter as retrações aqui. Vou até tirar um pouco
para não ter muita poluição visual. Aqui. Pode observar aqui o FIBO em branco, né? Tendo as retrações em 117,040, perfeito? E os 50% no 115,420. Então, o que significa isso? Ele teve uma pernada de alta, agora é saudável ele corrigir pelo menos 50% da pernada aqui, beleza? Se ele corrigir 31,8, o que significa? Significa que ele já está numa tendência mais forte. Corrigiu no 50, uma tendência mediana. No caso, corrigiu no 50 e voltou a subir. Corrigiu nos 31,8, começou a subir. Corrigiu no 61, já mostra uma tendência um pouco mais fraca, perfeito? Então, é bem provável que ele venha retornar aqui nesses níveis de 117 mil pontos ou 115, né? Para testar essa movimentação de impulsão, correção, para a gente ter aqui um novo movimento de força para uma nova impulsão, perfeito? Então, eu esperaria o índice corrigir. Ele perdeu uma média, perdeu a média de 9 períodos e ela virada para baixo no final do dia. Então, é bem provável que a gente venha testar também. A gente tem a média de 20 períodos bem próxima. Então, é um movimento que a gente precisa ficar de olho para essa semana, beleza? Já o dólar já respondeu bem interessante, só que eu não vejo aqui um movimento tão legal de alta no dólar, beleza? Teve um movimento de venda aqui, que atingiu o segundo alvo de FIBO. Então, ele vem aqui respirando, na minha opinião, mas com grande dificuldade. Só que essa dificuldade aqui pode ser uma oportunidade de trade também bem rápido. Por quê? Ele veio com movimento de expansão, acumulou em breakout, beleza? Podendo romper aqui essa região dos 4.706, beleza? Que é o 4,70 do dólar. E ter um movimento aqui de alta para testar essa região de briga, beleza? Essa região aqui do dólar, a região aqui é uma região de briga, beleza? Galera, separei algumas ações para vocês, basicamente algumas ações de ontem também, que tiveram destaque, que eu pedi para a gente analisar, beleza, para essa semana. E eu já quero deixar bem claro também que não é recomendação de compra ou venda de nenhum ativo, perfeito? Tudo que eu passo aqui para vocês é conteúdo excepcionalmente educacional. Olhando aqui as listas selecionadas, tem Americanas, que eu passei para vocês ontem também, já no gráfico diário. Ele vem trabalhando dentro desse range, beleza? Ele bateu bem próximo aqui a linha de retorno e vem tendo uma venda forte. Então a gente pode até aproveitar aqui, fazer um movimento de venda, operar vendida em Americanas por um tempo aqui, se você acha interessante, beleza? BIF3, como eu disse para vocês ontem, o que eu falei? Chegando nos 13,81, muito cuidado, topo histórico. Topo histórico é um ponto muito importante do papel. Por quê? É um ponto onde tem uma briga muito forte vendedora e uma briga muito forte compradora também. Então a gente precisa ver, se a gente está posicionado antes, precisa ver se vale a pena segurar até o topo histórico. O que aconteceu no topo histórico? Relou lá e teve uma força vendedora muito forte. Por que essa força vendedora, Victor? Galera, imagina uma pessoa B que comprou aqui nos 13,81, beleza? Aí caiu, BIF3, caiu, congestionou, ficou muitos dias. Se a gente pegar todos os dias, quem comprou aqui, desde o dia de hoje, o cara ficou 853 dias segurando um papel, passando mal, ele caindo 60%, caindo 50%, caindo 30%, caindo 20%, e o cara não largou o papel. Aí assim que o papel dele chega no 0 a 0, ele fala, pô, eu não perdi dinheiro mais nessa ação, posso tirar no 0 a 0. Aí o que ele faz? Ele vende. Só que ele esperou 853 dias para ficar no 0 a 0. Isso daí é uma pessoa amadora. Mas isso acontece muito. Por isso que o topo histórico, por isso que o TH de um papel, né, o topo histórico de um papel é tão importante. Vem com um psicológico muito grande em cima desse preço também. Então a gente pode observar aqui nos 13,81, teve uma pressão vendedora muito forte no papel. E para romper isso, provavelmente a gente precisa vir com o movimento esticado, acumular um tempo ou recuar um pouco, ter uma correção seria totalmente saudável depois dessa pernada de alta, para depois ensaiar um rompimento, perfeito? Porque geralmente o papel não rasga assim, só se tiver uma notícia muito forte, se tiver uma força compradora muito forte mesmo, para conseguir romper e ir direto. E geralmente quando rompe vai direto também, tem um pullbackzinho para ter essa confirmação do topo histórico, que é bem bacana. Então, galera, foi basicamente o que eu falei ontem. Cuidado nos 13,81. Protege aí quem tem, provavelmente esse papel aqui, ou ele pode recuar as médias, ou em alguma situação ele pode acumular um tempinho aqui para tentar romper esse preço de 13,81. Marfrig aqui ensaiando, ó, tá bem interessante ainda na minha opinião, para vir aqui próximo aos 22
R$ 20,99, beleza? Próximo aos R$ 23 para trabalhar dentro desse range aqui. As médias estão alinhadas, então não vejo nenhum problema no papel ainda de segurar. JBS aqui com uma dificuldade, né? Eu esperaria romper aqui os 39,66 com alguma confirmação, mas por enquanto só observar. O papel está interessante, só que ele tá em movimento de acumulação, então eu esperaria aí para uma possível entrada. Vale 3, bem pesada. Chegou próximo ao topo histórico, negou 2 vezes, perfeito. Negou próximo dia 29 de julho e 8 de março de 2022. Agora aqui tendo uma acumulaçãozinha, as médias virando, mas não legal, beleza? Virando para baixo, então não vejo aí um movimento tão interessante. A única coisa que a gente pode notar aqui de Vale, ele tem uma linha de tendência de alta, seria uma LTA, beleza? 1, 2, 3, 4, 5 toquinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 toques. Então, 9, 10, né? Então, seria uma LTA com bastante força compradora. Então, a gente pode observar dentro dessa região aqui de 94 a R$ 92, que pode ser uma região de resposta aí de Vale 3. BR Mouse bem pesada. Esperaria aí romper esses 9,93. Perfeito? Teve um pullback aqui muito interessante nessa região. Essa região aqui próximo dos R$ 80 reais, R$ 8,53. Perfeito? Então, ela ensaiando aqui um rompimento dos 9,93 ficaria interessante, mas aguardaria. O papel pesou um pouco hoje, caiu 2%, 2,57. Beleza? Prio 3 ensaiando aquilo que eu falei para vocês ontem, olha. Ele vem trabalhando dentro desse range, desse caixote. Ele veio com uma pernada de baixa, corrigiu, recuou, teve um repique, né, que a gente fala, e vem novamente pesando. Eu acredito que o papel venha testar aqui a média de 200 períodos, que é nos 22,09. Beleza? Vou deixar até uma setinha aqui para a gente acompanhar o papel. Natura tá interessante. Eu manteria o papel, perfeito. Rompeu aqui bonitinho, depois uma acumulação interessante. O papel não sofreu tanto com o dia de hoje. O papel sofreu 0,36, super normal. Bolsa caindo forte aí. O papel responder com uma pequena queda é bem interessante. A bolsa vindo forte, positivando, acredito que ela venha buscar o alvo aqui de R$ 30,77. Beleza? A gente pode observar aí, Natura tá interessante. Ultrapar bem pesada, chegou próximo à média de 200 períodos aqui. Já está respondendo com viés de baixo, mas as médias ainda apontam para cima, pelo menos a média de 20 períodos. Beleza? Então eu esperaria aí uma resposta da média de 20 períodos, mas eu não gosto de operar em papel assim, por quê? Porque está muito embolado as médias, perfeito? Eu gosto mais de médias alinhadas. Mas é um papel interessante para olhar porque está numa grande acumulação. Então eu gosto bastante de pegar papéis que estão em acumulação, porque provavelmente ele pode fazer um movimento tanto para uma alta forte ou tanto uma baixa forte, e é bom a gente aproveitar esses movimentos. MRV caindo bem forte, beleza? Ele não rompeu o preço que eu falei para vocês ontem, ó, dos 3,74, chegou bem próximo. A média de 200 pesou bastante também. O papel vindo recuar, acredito que ele possa voltar aqui próximos R$ 10,05. As médias estão alinhadas, então provavelmente vai ter uma dificuldade aqui para passar dos 11,85. Perfeito? Então, trabalhando dentro desse range, ele provável volte aqui para essa margem aqui dos R$ 10, 10,33, nessa faixa aqui. Magazine Luiza pesando bastante também, só que as médias apontam para cima. Então eu acredito que a bolsa pesou bastante, caiu 4% Magazine Luiza, só que as médias ainda estão apontadas para cima e estão semi-alinhadas, perfeito? Se eu olhar no intraday, Magazine Luiza, tá bem pesado. Acredito que no intraday, olha, as médias já se cruzaram com viés de baixa, ele possa vir testar aqui a média de 200 períodos, para ver se é uma força compradora bacana. Beleza? Ainda mais que ó, o papel vem bem esticado. A gente pode até traçar um Fibonacci, olha, do fundo aqui ao topo, para ter um recuo mais ou menos nisso, olha, que vai bater mais ou menos na média de 200, que é o 6,34 e o 6,02. Seria uma retração saudável de 61,8 a 50%. Beleza? O papel ficaria bem interessante. Galera, acredito que são só essas ações. Até pegar aqui no... algumas small caps para ver se tem alguma aqui relevante. Enat 3, o diário dela aqui. Enat 3 acumulando aqui em topo. Tem até um triângulo, parece não, é um triângulo aqui. Triângulo depois de uma alta. Tá bem interessante o papel, esperaria aí uma confirmação de algum movimento para tomar uma decisão, beleza?
Taurus subiu 3%. Nada demais aqui, tá dentro de uma big, de uma acumulação. Perfeito, tá ensaiando aqui esse rompimento. Essa fica bem mais claro, tá ensaiando aqui um rompimento, mas nada muito impactante não. O que mais caiu aqui das duas que mais caíram foi Tegma, caindo aí 8,71%, uma queda bem relevante no papel, só que ela estava num ponto de acumulação também, ó. Acredito que ela vai trabalhar dentro desse range, ó. Pode ver que os papéis da bolsa, eles começam às vezes a trabalhar em um padrão. O padrão provavelmente pode estar trabalhando em range, em caixote, esperando uma tomada de decisão, uma direção para o papel assim, ele tanto para cima, tanto para baixo, beleza? Então a Tegma provavelmente vai ficar trabalhando dentro desse range, voltando aqui para tomar uma decisão na empresa, para ver se ela tomar uma impulsão para cima aí ou para baixo, perfeito? Então por isso que eu não gosto de operar muito small caps. Beleza, galera? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixa aquele joinha e deixa aquele comentário aí se você tiver alguma ação que queira que eu analise, beleza? Abração a todos!